Olá, turma, boa noite. Queria colocar aqui para vocês que hoje será a nossa terceira aula de revisão para a P3, para quem precisar, né? Espero que poucos alunos precisem, né? Tenham necessidade de fazer essa prova, né? Para que vocês consigam ter menos uma disciplina para se preocupar, né? Enfim, né? Já começar as férias de vocês com relação às EBE, né? Então, hoje vamos ter uma revisão, né? Será uma, uma revisão dinâmica, né? A gente já viu esse conteúdo, né? Já tem um tempinho, então vamos só recordar para poder, então, vocês terem mais material para conseguir estudar, tá bom? Eu já respondi a todos que estavam lá na sala de tutoria. Falei de novo com a Patrícia para saber se ela já está corrigindo. Eu já perguntei outro dia, ela não me respondeu. Então, né, para ver se vocês conseguem logo a nota de vocês, né? Alguns relataram que já têm seus resultados e tal. Então, vamos ter calma que daqui a pouco, né, a correção acontece, tá? Mas eu realmente não sei se ela começou a corrigir, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar, então, pela apostila 9. A gente vai hoje da 9 até a 12. Eu vou só abrir a errata da 9 para vocês verem que existe uma errata na apostila 9 e que vocês, então, têm que abrir essa apostila para ver. Abrir, né, o local aqui, vamos lá, aqui nessa partezinha, né, vocês fazem um download da apostila ou vocês já as têm fisicamente, né, impressa e tal. Então, venham aqui para fazer o download das erratas, dos suplementos, dos complementos e tal. Né? E aqui vai falar, então, sobre as microalgas, que são seres muito importantes na natureza, tá? Então, aqui eles vão ser responsáveis pela eutrofização da água, né? E pelas florações de algas nocivas. Então, é bom, é importante vocês abrirem esse complemento para que vocês possam ter mais um pouquinho de informação que possa cair também na prova, tá? Não se esqueçam de abrir, então, os complementos. Deem uma olhada ali naquela fileira, abram as apostilas novamente e vejam, né, verifiquem as que possuem complementos, tá bom? Então, vamos lá, os ecossistemas de água doce, biodiversidade 1, né? Então, aqui vem falando, né, das águas continentais que estão muito próximas às florestas, né? Então, rios, cachoeiras estão ali no meio, né, do continente, né? E aí, então, se torna importante, se torna um elemento importante, porque ele vai fazer aquela ligação, né, entre a Terra, né, entre o continente e o mar, né? Então, e vai manter, né, logicamente, o solo, né, irrigado e tal, tá? Então, aqui né, na água doce, né, as águas do rio, né, elas são muito importantes, né? A gente tem uma quantidade de água do mar muito maior do que as águas do rio, mas aqui no continente, né, no meio, né, da floresta, existem os rios, né, e tudo mais. Esses rios vão fazer com que toda todo o ecossistema, né, e todo o bioma, né, ele seja umidificado. E a partir daí, né, dessa umidificação, então começar a ter um controle, começar a ter um equilíbrio, né, entre a situação de quente e úmido, né? Conforme o homem vai desmatando, a água vai terminando também, né? Então, a gente manter a floresta em pé
tanto faz que floresta, né, gente? A Amazônia, a Floresta Atlântica, mesmo os outros biomas que não sejam floresta, o Pantanal, o Cerrado, a Caatinga, manter o verde, né, faz com que o clima, né, não o homem, o clima se mantenha de uma forma mais equilibrada. O que a gente vê hoje em dia, essa coisa da emergência climática, da injustiça climática e tudo mais que vocês já responderam em atividades e mesmo na AP2, né? O que a gente vê ali é parte do desequilíbrio do clima, né? Do desequilíbrio climático, né? Esse aquecimento global ele está muito acima, né? A gente tem que lutar para poder diminuir, né, os efeitos desse aquecimento, para que a gente não sofra tanto mais daqui para frente, né? Se o homem começar a tomar as devidas providências, a gente pode reverter isso tudo. Né? Por isso que está tendo a COP, por isso que tem várias reuniões durante o ano todo, as pessoas se encontram para pensar, para melhorar, para diminuir essa ação climática, né, essa ação do aquecimento global. Então, é por isso que está acontecendo isso tudo, tá? Justamente por conta do aquecimento global, né? Então tá, vamos lá. Então, aqui eles estão sugerindo construir um ecossistema aquático para que muita coisa possa ser observada, tá? Então, fazer um aquário, né? Montar um aquário em sala de aula para que os alunos possam perceber isso. Aqui eu vou fazer um parênteses, né? Porque eu já falei isso quando a gente viu esse conteúdo pela primeira vez e vou repetir, que é para vocês, né, fixarem, né, e tal, me prestarem atenção. Vocês precisam ter uma noção do que vocês vão estar montando, no caso de montar um aquário, ou ranário, ou terrário, né? Vocês vão ter indivíduos vivos na sala de aula. E isso leva ao quê? Leva a você ter responsabilidades e a turma, né? Só que assim, quem é o responsável pela disciplina? Você, né, o professor, não o aluno. Então você pode até delegar, né, certas funções aos alunos quando vocês estão em aula, quando vocês estão no tempo, no período letivo e tal. Mas, por exemplo, a gente, quinta-feira agora tem um feriado. Provavelmente esse feriado será enforcado. Na sexta é uma quinta e a sexta-feira vai ser enforcada. Como você vai fazer para diminuir o problema de você ter um aquário, um terrário, um ranário vivo, né, com animais vivos, né, na sala de aula? O que você vai fazer? Né? Então, não tem a coisa de morar perto, de ter o caseiro, essas coisas assim. Você tem que pensar nisso antes de montar. Após montar, você vai poder, né? Você vai ter esse problema, mas você vai ter esse problema, você vai ter que resolver, né? Então, você não pode descartar esse material de qualquer forma, né? Quando você montar o aquário, você vai comprar os peixinhos, né? Os filhotinhos, numa loja, enfim, que vende normalmente peixes exóticos. Esses peixes exóticos não podem ser lançados na água, né? Porque eles podem competir com os peixinhos nativos, com a fauna nativa, e aí complica tudo, né? Então, é uma coisa para se pensar com muito cuidado. Não deu para fazer o aquário, o ranário, etc., vamos nos locais onde a gente possa observar esses seres vivos que estão ali e que são fazem parte desse conteúdo dos alunos. Tá? Então, vocês têm que pensar bastante. Então, aqui a gente está vendo, né, toda a fauna e a flora, né, que existe
nos lagos, rios, né, e tal. E aqui, então, a gente vai ter uma série de itens para vocês poderem montar o aquário, né? Depois o ranário vai ser basicamente a mesma coisa, né? Vai ser muito, muito semelhante. E vocês vão ter esse tempo para pensar e tal, né? Se vocês vão arcar com essa responsabilidade de manter seres vivos no colégio, né? Ou se vocês vão optar por irem naquele aquarrio, né, no local onde vocês possam observar os animais em loco, né? Ah, vocês vão ter que ir. Sim, mas a gente já não falou que isso também é viável, né? Que é bom ir nos lugares onde você possa observar os animais e os vegetais em loco, né? Então, tem que ponderar, tem que pensar bastante, tá? Então, aqui é a série de itens, né, necessários para o aquário, como deve ser feito, você não pode, você tem que lavar tudo que vai dentro do aquário, você não pode botar água imediatamente, você tem que botar aquela água para descansar, para perder o cloro, porque o cloro vai matar os animaizinhos. Então, são detalhes, né, que vão fazer muita diferença no final. Mas se vocês optarem por fazerem o aquário, então fazer direitinho para que os alunos possam aprender como faz também. Tá? E ali naquele momento de montagem, eles também vão ajudar, né, gente? A gente tem que aproveitar esse tipo de interesse que os alunos apresentam, né? Tá bom? E aqui, então, a forma, né, o modo de fazer, como é que vocês vão fazer e tal. Não pode botar nem o aquário, nem o ranário, nem o terrário, não pode ficar exposto à luz solar direta, tá? Tá bom? Bom, depois dos procedimentos, é só observar o que acontecerá no seu aquário. Com o tempo, as plantas devem se desenvolver, alguns peixes vão se reproduzir. É importante separar os filhotes dos peixes recém-nascidos, ou preparar refúgios com várias pedras, né, esconderijozinhos, né, para que os filhotinhos se escondam, né, dos peixes mais adultos e tal, tá? A água doce tem muitos micro-organismos também, né? E a gente pode também fazer. Aqui é uma atividade que não vai gerar tanto problema. Não precisa manter vivo e tal. Você depois pode descartar a água sem problema nenhum, né? Então, uma água, né, que se você conseguir tirar de algum local já da natureza, melhor, né? No laguinho, do rio, poça d'água, enfim. Aquela água dos tanques das bromélias, né? 2 ou 3 folhas de alface, gaze, barbante ou elástico para prender o papel, né? E aí vocês vão colocar a água ali, vai deixar um tempo, né? Vai fechar, né? Para nenhum animal entrar ali naquele vidro e pronto. Deixa 4 dias, né? Esperando e aí a partir do 4º dia já dá para ver alguns micro-organismos, né? E aí é que vem, né? Os micro-organismos, né? Com uma lista, né, de correspondência para os alunos enumerarem, tá bom? As planárias, né, elas também são micro-organismos que podem aparecer, né, e são seres que se multiplicam sob a divisão, né, sob uma certa divisão, né, então elas fazem reprodução assexuada, e isso pode ser mostrado em sala de aula. Então, se vocês conseguirem provocar o aparecimento das planárias, é bom, né? Então, vocês podem pegar um fígado fresco, né, perto na água, né, e deixar que aquele fígado fique cheio de lavas e tal, tá? E aí vocês vão poder botar isso dentro da água que vocês vão observar, né? Bom, o que pode acontecer? A planária, quando aparece numa figura de livro, ela parece enorme. Ela não tem esse tamanho todo, né, gente? O que pode acontecer
é que os alunos vão se decepcionar com o tamanho da planária. Pô, só isso, né? No livro ela é enorme, tem os olhos grandes, tarará, tarará. E assim, né, gente? É uma coisa para demonstrar, né? O tamanho dela e tal, como é que ela é, para desenhar bem, a gente, para mostrar bem como ela é, tem que ser um tamanho maiorzinho, né? Então, não é tão estranho assim que ela seja muito maior nos livros, tá? Verificando a ação da luz sobre as planárias, lembra quando a gente falou da floresta, né? Que alguns animais fugiam da luz, né? As bromélias, as epífitas, elas ficam querendo encontrar a luz, e alguns animais, eles fogem da luz. E a planária é um deles também, ela é fotossensível, tá bom? Aqui, então, mostrando a regeneração da planária, né? Dividindo em várias partes, né? E tal. E aqui uma atividade comentada que vocês vão poder, os alunos vão poder responder, e aqui os comentários, tá? Com relação às plantas aquáticas, né? A mais famosa delas e a mais fácil de encontrar e tal é a elódia, e dá para fazer várias práticas com a elódia. É bom que vocês consigam comprar, né? Mesmo que vocês não tenham um aquário, né? Comprar a elódia para poder fazer algumas atividades celulares, né? Com os alunos, poderem mostrar alguma coisa para eles, porque eles vão se interessar também bastante pela elódia, tá? Então, observando as células da elódia, que é aqui, né? A ciclose, né? Que é para ver a movimentação do citoplasma dentro da célula, né? Então, vem ensinando aqui também como é que faz, né, essa prática. E a fotossíntese em plantas aquáticas, né? São plantas aquáticas, realizam fotossíntese dentro da água também, né? Então, é importante realizar essa prática com os alunos. Então, aqui tem um funilzinho, a planta vai liberar, né, os gases, né, tanto gás carbônico quanto oxigênio, e aí vão surgir bolhas de ar, né? Então, aí demonstra, né, ficar provada, né, a presença de bolhas e de que, então, a planta está fazendo fotossíntese. Tá bom? Bom, vamos lá. Os ecossistemas de água doce 2, né? A gente estava no primeiro, agora a gente está na segunda parte desses ecossistemas, né? Nem tudo que nada é peixe. Não, a gente sabe, né, que não existe somente peixe, né, na água, ou do mar, ou do rio, né? Então, a gente aqui vai observar outros tipos de animais, né? Sapo, rã e perereca, né? Não são pai, mãe e filha, né? São três seres, né? Que são de grupos distintos. Fazem parte do grupo dos anfíbios, mas são de famílias diferentes, ordens diferentes, etc. Tá bom? E cada um tem tem a sua característica própria, né? O sapo é um tipo, né, de animal maior, mais volumoso, difícil de pular, né? Ele não tem essa habilidade muito boa, né? Enquanto a rã e perereca, elas são mais esguias, mais finas, elas têm patas próprias para pular alto, né? Então, assim, é importante, né, saber, você como professor de biologia, saber diferenciar esses animais, né? Tá? Então, os sapos têm o corpo mais volumoso e as patas mais curtas que as rãs e pererecas. Apresentam pele úmida e sem escamas, mas com glândulas de veneno espalhadas sobre ela. Possuem ainda duas grandes glândulas de veneno situadas junto à cabeça, que são denominadas glândulas paratóides. Vivem em lugares úmidos, sob folhas, pedras e troncos. Geralmente não possuem dentes. Apresentam cores e tamanhos variados. Todos eles, de forma geral, habitam locais úmidos, tá? E aí, com as suas características, seu corpo volumoso, seu corpo mais esguio, pulando ou não pulando, enfim, né? Só que eles vão habitar esse mesmo ambiente, né? Eles vão estar sempre no local mais úmido, mais fresco, tá? As rãs possuem o corpo mais esguio que os sapos
e as patas mais longas e adaptadas para o salto. Apresentam a pele com coloração e tamanhos variados. Além disso, possuem dentes. Os sapos não têm dente. Vivem na água de rios, lagos, brejos, etc. A pele é úmida e sem escamas e não possuem glândulas de veneno. Só os sapos vão apresentar essas glândulas de veneno, tá? Pererecas apresentam ventosas nas pontas dos dedos, o que lhes permite subir em árvores e aderir a superfícies lisas. O corpo é mais esguio que o dos sapos e as patas mais longas e adaptadas para o salto. A pele é úmida e sem escamas, não possuem glândulas de veneno, vivem em rios, lagos, brejos, etc. Apresentam ainda cores e tamanhos variados. Então, em ordem, né? O sapo é maior, mais volumoso, a rã é um pouco mais esguia, mas ela é maior que a perereca também. Então, vem sapo, rã e perereca em ordem de tamanho, tá? A perereca é a menorzinha deles três, tá bom? Só o sapo possui veneno, né? Rã e perereca não possuem veneno, e só as rãs possuem as ventosas nas patas, tá? Então, aqui vem uma figura, né? Tá, é tudo preto e branco, né? E tal, mas aqui dá para ver que o sapo é um pouco mais volumoso, né? A rã é menos volumosa, mas também é volumosa, e aqui é perereca. E aqui, então, está uma tabela, né? Para, né, os alunos preencherem e tal, tá? E aqui vem o comentário, né? A resposta comentada, né? E aí aqui as semelhanças e diferenças entre eles, tá? E aí, então, vem a montagem do ranário, né? Que a gente já falou na aula 9, do aquário, e o ranário vai seguir mais ou menos a mesma descrição, né? A mesma montagem do aquário, né? No aquário, eu só não falei uma coisa agora, mas é que a gente não pode comprar, adquirir um aquário redondo. Não é bom para o peixe, né? Não é bom para o animal ficar num aquário redondo. O ranário vai ser mais difícil, porque ele tem que ter... Ele vai ser bem parecido com o aquário, muito parecido mesmo, mas ele tem que ter um local em que haja terra, né? Em que haja pedrinhas, areia, terra. Por quê? A gente vai colocar os girinos, né? As rãs, né? No início da sua vida, né? Da sua vida de transformação, né? Jovem, né? O ovo e tal. E aí a gente depois vai ter que ter o momento em que a rã vai se tornar adulta. Então, ela vai ter patas, vai pular, etc, etc. Então, tem que ter cuidado com isso, né? No aquário você tem só água. Você pode ter uma parte de terra, mas não é interessante para peixe, né? Para as rãs, sim, né? Para o ranário, sim, né? Então, vai ser mais ou menos a mesma estruturação, né? Para montar o ranário. E aqui, então, tal como o aquário, você não pode botar no local com luz direta, né? Porque pode atrapalhar o pH e temperatura da água, essas coisas assim. E aqui, então, para vocês verem, né? Essas pedrinhas, né? Que formam tipo um local, né? Para que a rã possa ficar fora da água, tá? Diferente do aquário também, aqui precisa ter uma tela, né? Porque os animais vão fugir, podem fugir, né? Então, vocês têm que ter uma tela para evitar a fuga dos animais, porque se os professores já alegam, é difícil fazer esse tipo de atividade, porque os alunos são indisciplinados, tananã. Se você tem esse tipo de argumentação, né? E você ainda vai deixar o aquário lá ao Deus dará, né? Todo aberto, naquela alegria toda, então a gente não pode colocar desse jeito, né? A gente tem que esperar, tem que ter um ranário, né? Pronto para prender o bichinho ali dentro, tá? Aqui mesmo, como o aquário, também tem umas plantinhas aquáticas e tal, vocês podem colocar, tá?
Caso não deseje continuar criando rãs, repasse-as para outro criador. Não as solte no ambiente natural, pois muitas vezes as rãs são criadas em cativeiro e as rãs criadas em cativeiro e comercializadas são animais exóticos e, portanto, não podem ser colocadas em ecossistemas naturais de água doce. Lembre-se de que qualquer espécie introduzida em ambientes brasileiros e que não ocorra em nosso país ou nos países que fazem fronteiras é considerada exótica. Sua inserção em ambientes naturais pode causar desequilíbrios ecológicos graves, tais como competição por alimento, por espaço, doenças e até mesmo extinção de espécies nativas. Muitas espécies trazidas indevidamente tornam-se verdadeiras pragas. Um exemplo são as inúmeras espécies carregadas por grandes embarcações. Então, na época da colonização, a gente viu muito disso, né? Os europeus trouxeram muitos animais exóticos, né? E aí começaram a competir com os animais nativos, né? Então, com o Hanari você vai poder fazer várias coisas, mas você lembra que você tem que pensar o que vai ser interessante para você e para a turma. A turma vai gostar, vai ser ótimo, vai ser maravilhoso, mas tem sempre aquele problema, férias, fim de semana, essas coisas assim. Tem que pensar bastante mesmo, tá? Tem que avaliar, tá? Além de observar as características morfológicas dos animais, é importante promover questionamentos referentes às necessidades dos animais para sobreviver, destacando as características do meio, alimentação, etc. Além disso, você poderá verificar que a metamorfose sofrida por esses animais é uma experiência muito enriquecedora. E é. Dessa forma, sugerimos que uma atividade que você poderá realizar com seus alunos. Mas antes disso, você deverá realizar. Você tem que fazer isso antes dos alunos. Tá? Então, aqui você tem, né, o acompanhamento, né, uma tabelinha, né, para acompanhar o desenvolvimento, né, do girino até, né, o animal adulto. Tá? E aí, então, aqui os alunos vão poder colocar o que eles estão observando, fazer desenhos, etc, etc. Tá? Aqui a gente tem outro tipo de animal, agora são répteis, né? Os répteis, esses répteis, por acaso, eles são muito semelhantes, muito parecidos. Mas eles têm características muito diferentes e eles, inclusive, habitam locais diferentes, né? Você tem aqui o cágado e jabuti, que são terrestres e aquáticos, né? E de água doce, né? E tem a tartaruga marinha, que obviamente é do mar, né? Aqui a gente está vendo os ecossistemas de água doce, mas como existe, né, um animal que habita o ambiente marinho, não tem problema colocar só umzinho aqui para ilustrar, né, para colocar diferenciação e tal, né? Então aqui tem a diferenciação quanto ao comportamento, que é mexer a cabeça para se proteger e tal, quanto como a locomoção, alimentação, o ambiente em que vivem e tal, tá? Os jabutis habitam os ambientes terrestres. Possuem a carapaça mais alta, né? Patas colunares, como se fossem a patas de elefantes, grossas escamas nas patas, além de protegerem a cabeça recolhendo-a em linha reta, né? Então ela vai e faz tipo uma marcha ré, entre aspas, e coloca a cabeça lá dentro, e a cabeça fica completamente escondida, tá? Para dentro da carapaça, de modo que fique entre os ombros, né? Então nessa regiãozinha aqui, tá? Bom, no Brasil é comum ser chamado de cágados os quelônios que vivem em ambiente de água doce, água doce. O casco desses animais é geralmente achatado, as patas são espalmadas, né? Então, enquanto no jabuti elas são arredondadas, colunares, né? O cágado tem as patas espalmadas. Além disso, os dedos desses animais apresentam unhas e são ligados por uma membrana, já que eles habitam o ambiente aquático, né? Nada mais natural que eles possuam uma membrana entre os dedos para facilitar a locomoção,
tá? Para protegerem a cabeça, eles recolhem de forma lateral. Então, o cágado tem um sulco na carapaça, né? Nessa região também aqui, né? Das omoplatas, e aí ele vira para a esquerda ou para a direita. A cabeça não fica totalmente protegida, ela fica exposta, né? Mas é uma forma de proteção, tá? E outros quelônios também são adaptados à vida marinha, né? Que são as tartarugas marinhas, tá? Então, a carapaça é achatada, não apresentam membranas interdigitais. Além disso, a cabeça e os membros desses animais não podem ser recolhidos. São encontrados no Brasil a tartaruga de couro, cabeçuda e tal. As tartarugas marinhas também têm nadadeiras no local de patas, né? Eles só podem ser abatidos ou comercializados, ou a tartaruga marinha, né? Por criadores ou lojas autorizadas pelo IBAMA, pelo IBAMA. Quando você estiver lecionando, faça com seus alunos uma excursão até um local onde esses animais são observados. Zoológico, lógico, criador licenciado, né? Tem sempre projetos do Tamar ao longo do litoral brasileiro. Então, é uma coisa importante de se ver. Acho que em Macaé tem, né? Macaé eu acho que tem. Não sei se ainda existe, né? Mas tinha um tempo atrás, tá? Aqui um exercício, né? Para poder fazer com seus alunos, né? Os comentários e tal. E os insetos aquáticos também, né? A gente está vendo o ambiente aquático, os insetos aquáticos. E aí, eles, em muitos momentos, num corpo d'água e que esteja completamente parado, né? Não pode ter nenhum abalo, não pode ter nenhum tipo de ondulação, os insetos podem ficar com as patas ali devido à tensão superficial da água, né? Que é como se fosse uma película, por conta da junção das moléculas de água que estão muito unidas. A partir do momento em que venta, cai uma pedra, enfim, alguma coisa abala aquela mansidão, né? Aquela quietude da água, ali então o inseto não consegue mais ficar sob a água, tá? Então, e naquela atividade que ele estava fazendo, tá bom? Aqui, então, uma atividade fácil de fazer, fácil de comprovar, né? Tranquila para vocês montarem com os alunos de vocês, tá? Bom, então agora a gente já vai entrar nos ecossistemas marinhos. A gente estava na água doce, né? Nos ecossistemas de água doce, e agora os ecossistemas marinhos, tá? Então, a gente sabe, né, que o planeta Terra possui 70% da sua superfície coberta por água, apesar de ser chamado de terra, né? Sendo que as águas salgadas compõem a maior parcela desse percentual. Aproximadamente 97% da água presente no nosso planeta é salgada. O Brasil apresenta uma grande extensão de linha de costa, aproximadamente 7.408 quilômetros. E as 5 das 9 regiões metropolitanas brasileiras situam-se à beira-mar, tá? Então, assim, o mar, né, o ambiente marinho, né, é muito importante para a Terra, tá? Apesar de ser dos oceanos, né, ocuparem grande parte da Terra, não criam desequilíbrio, nada disso, né? Vivem bem. O problema é agora, né, o aquecimento global, essas coisas todas, tá? O uso desenfreado dos recursos marinhos e o excesso de poluentes estão colocando em risco o equilíbrio desse ecossistema em todo o planeta. A mensagem de Kofi Annan, secretário-geral da ONU, proferida no dia 5 de junho de 2004, que é o Dia do Meio Ambiente, né, deixa evidente a preocupação e a necessidade de se colocar em prática medidas de combate à poluição e de conservação dos ambientes marinhos do planeta. Então, vamos ver o que ele fala.
Os fatos são claros. Os mares e oceanos do mundo estão cada vez mais contaminados pelas águas residuais não tratadas, a poluição atmosférica, os efluentes industriais e o lodo proveniente das bacias hidrográficas mal geridas. A sobrecarga de azoto proveniente dos fertilizantes está a criar um número crescente de zonas mortas, que carecem de oxigênio. Nas águas costeiras de todo o planeta, os resíduos matam cerca de 1 milhão de aves marinhas e 100 mil mamíferos e tartarugas por ano. Como mais de 40% da população humana vive num raio de 60 quilômetros da costa e que essa porcentagem tende a aumentar, os problemas só poderão se agravar. Além disso, apesar da dimensão e intensidade crescentes das operações de pesca comercial, as capturas totais estão a diminuir. Quase 3/4 das unidades populacionais de peixes estão sendo capturadas a um ritmo mais rápido do que aquele que se podem reproduzir. É urgente uma ação concertada na terra e no mar ao nível nacional, regional e internacional. Os mecanismos já existem. No entanto, o constante depauperamento das unidades populacionais de peixes e a crescente degradação do meio ambiente, do ambiente marinho, indicam que não se aplicam e nem se fazem cumprir suficientemente esses instrumentos e outros, quer sejam juridicamente vinculativos, quer não. Há menos de 2 anos, na Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável, os governos comprometeram-se a conseguir objetivos com prazos concretos. Por termo, a práticas de pescas insustentáveis, reconstituir as unidades populacionais de peixes, proceder a uma avaliação mundial regular do ambiente marinho e criar uma rede representativa de zonas marinhas protegidas. Este último objetivo, que deverá ser lançado até 2012, então isso já vai há alguns anos, né, é particularmente importante. Menos de 0,5% dos habitats marinhos são protegidos, em comparação a 11,5% da superfície emersa do globo. No entanto, os estudos mostram que, protegendo habitats marinhos essenciais, como os recifes de coral de água fria e de água quente, os sargassos e os mangues, é possível aumentar acentuadamente o tamanho e quantidade dos peixes, o que beneficiará tanto as pescas comerciais de grande escala como as de pequenas explorações locais. Então, a proteção do ambiente aquático ainda não é muito efetiva, né? Ainda é problemática, mas as pessoas que vivem da pesca artesanal, elas são muito mais conscienciosas, muito mais sustentáveis, muito mais atentas à natureza do que o pessoal que vem pescar de forma gigante, né, em larga escala, tá? Então, são ideias para debater com os alunos, né, gente? Tá? Bom, o mar não está para peixe e muito menos para outros seres vivos, né? Então, alerta vermelho, poluição do mar, tá? Transporte de petróleo vai alterar, né, a composição, né, das águas, né, a composição marinha, né? E dá para fazer uma atividade em que os alunos vão ficar impactados, né? E vai mostrar de uma forma muito clara, né? Muito didática, o que acontece por conta da poluição da água, né? Então, você coloca um chumaço de algodão com óleo já utilizado, você não precisa botar óleo limpo, né? Óleo virgem, né? E água, né? A água e óleo não se misturam, então você vai colocar o chumaço de algodão, quando ele sair, ele vai sair todo besuntado com óleo, né? Que é mais ou menos o que acontece com os animais quando entram na água com a poluição, né? Embora esse experimento seja muito simples, ele evidencia uma pequena parcela, que é a mais visível, da grande tragédia que são os acidentes envolvendo petróleo e seus derivados.
Todos ficam abalados ao observarem uma ave coberta de óleo. No entanto, muitos outros seres que não são tão visíveis assim também estão sofrendo e sendo exterminados em grande quantidade. Algas, larvas de diferentes animais, águas-vivas, mexilhões, estrelas do mar, etc. São animais que a gente não consegue ver, né? São invertebrados, na sua maioria e tal. Então, não é que não tenham importância, mas os vertebrados, né, são mais visíveis, vamos dizer assim, tá? Como não são tão visíveis assim, acabam morrendo sem que se perceba a sua agonia, né? O derramamento de petróleo atinge os ambientes aquáticos de maneira catastrófica. Em algumas situações, a quantidade de óleo presente é tão grande que diminui drasticamente a entrada de luz solar, ocasionando uma diminuição de atividade fotossintética. Com isso, verifica-se uma concentração menor de oxigênio, o que interfere nas cadeias alimentares marinhas, acarretando a morte de inúmeros organismos aeróbicos. Tais ambientes provavelmente levam décadas para se recuperar. Porém, não são apenas os derramamentos de óleo que poluem os mares. O esgoto doméstico e industrial e o lixo também são grandes poluidores. Então, vem um trechinho aqui. Os mexilhões permitem que a poluição marinha seja facilmente detectada. Isso porque o corpo desses animais no corpo desses animais se concentram muitos poluentes e eles não se movem, indicando o quanto há de poluição em determinado local, diferentemente dos peixes que se deslocam constantemente. Além disso, os mexilhões são facilmente coletados e podem dar informações úteis sobre as condições ambientais marinhas como um todo, bem como alertar sobre qualquer problema. Laboratórios marinhos estão sendo instalados em muitos lugares para coletar e examinar mexilhões regularmente, como parte de um projeto global de fiscalização desses animais, medindo-se a quantidade de poluentes de acordo com os resultados obtidos. Podem-se determinar as áreas que precisam ser limpas e a eficiência com que essa limpeza é feita. Então, vocês já devem ter visto, né, estudado, né, em outras disciplinas mesmo, que os líquens são bioindicadores de poluição, né? Então, onde os líquens existem, né, você tem uma área mais fresca, mais com menos poluição, uma área mais limpa, né? Então, e os mexilhões também, né? O estado que o mexilhão vai se encontrar vai indicar se a área está poluída ou não. No caso, a presença de líquen ou não vai indicar a poluição do local. Se não tem líquen, é porque é muito poluído. E se tem líquen, é porque não é poluído, né? Que está tudo ok ali com aquele lugar, tá? Bom, e aqui, então, né, vamos começar a entrar no mistério do mar, né? Por que ele é salgado? Né? Porque a água e os sais minerais vão percolando pelo solo, vão sendo levados pelo rio, né? Água e sais minerais vão sendo levados pelo rio, vão sendo carreados, né? À medida em que a água do solo vai se juntando aos sais minerais que estão ali também, né? Seguros, né? E conforme essas águas vão se movimentando, a água do rio vai levar para o mar, né? O rio vai acabar desembocando no mar e vai levar toda essa quantidade de nutrientes, né? De íons e tal. Esses íons vão parar no mar, né? E esse mar vai ficar mais concentrado de sais, tá? Isso não é uma coisa que aconteceu de ontem para hoje, isso tem, né, a vida da Terra inteira, né? Então, isso vai estar acontecendo desde sempre, né? Por isso, então, que há o acúmulo de sais na água do mar, tá? Então, aqui algumas práticas para vocês realizarem, né?
Aqui mostrando as salinas, né, da região dos lagos e tal. A variação de salinidade, né? Um mar pode ser mais salgado que o outro, pode ter mais teor de sal mais denso, ser mais denso ou não, né? E aqui, então, uma outra prática também que vai levar, né, aos alunos a entenderem, né, a coisa da isotonia e tal, tá? Com a batata, né? Fazer a prática com a batata, né? Com uma água salgada e água doce, né? Quando a gente mergulha em água salgada, quanto mais salgada ela for, quanto mais densa ela for, melhor vai ser a nossa o momento de boiar vai ser mais tranquilo, né? Do que numa água menos salgada, numa água menos densa, tá? Então, essa coisa de flutuar, de boiar, da gente boiar, né, na água, tem muita relação com a salinidade e com a densidade daquela água, né? Quando a gente vai boiar num rio, primeiro que o rio é complicado porque o rio tem a correnteza, né? Então vai correndo e a gente não consegue se equilibrar, se manter naquele local. Mas a água do rio é menos densa, né? Então o corpo da gente fica mais pesado com relação à água. E aí então a gente não flutua tão bem quanto na água do mar, tá? Mas a água do mar é salgada de qualquer forma e é mais densa que a água do rio de qualquer forma também. Só que se ela for mais densa, mais salgada, a flutuabilidade vai ser mais exagerada, mais firme, tá? Tá aqui também outra prática aqui com o ovo, né, para mostrar a densidade, né, a diferença. E aqui a cor do mar, né, se ele é azul ou se ele é verde, né? Existem músicas, né, que retratam o mar como azul e existem músicas que falam da água verde do mar, né? Então isso aqui tem a ver, tem relação com a quantidade de organismos, né, de plâncton, né? Uma água rica em plâncton, ela vai ser mais esverdeada e a água mais pobre em plâncton vai ser mais azulada, tá bom? Aqui também tem uma, uma prática assim que vai meio que, né, ajudar nesse entendimento dos alunos, tá? Bom, então aqui na aula 9 a gente teve um complemento, na aula 10 a gente não teve, na aula 11 a gente não teve, e aqui na aula 12 a gente vai ter uma errata, porque quando aparecer a atividade dos caranguejos, dos siris e tal, vai haver necessidade de uma explicação, né? Então a gente fez essa errata para que vocês pudessem ter a informação correta, tá? Então, antigamente, né, quando tinha menos pesca, né, em grande escala e tal, a quantidade de peixes era muito maior, né? Você hoje em dia tem embarcações que são verdadeiros monstros, né? E que tem todo tipo de aparelhagem para poder localizar os cardumes de peixes inteiros. E elas possuem aquelas redes, né? Com trama pequena, né? Com trama minúscula, que pega qualquer tipo de peixe, inclusive filhotinho, né? Inclusive alevinos, tá? Então, assim, a gente não pode esquecer disso, né? Porque se está todo mundo precisando comercializar, está todo mundo precisando comer, né? Então vamos ter que pensar no futuro, né? Se você não deixa os animais ficarem adultos para se reproduzir, você amanhã não vai ter a comida de novo,
tá? Então tem que pensar nisso, né? Tem que ser inteligente o bastante para não arrasar o quarteirão, como esse pessoal da pesca comercial, né? A pesca industrial, eles venham arrasar com o quarteirão dos outros, né, gente? Tá? Então, não existe mais uma quantidade de peixes como antigamente, isso é fato, né? E aqui, então, vem um trechinho, né? A atividade pesqueira não se desenvolveu adequadamente, sendo deficiente quanto à estrutura de produção e comercialização. Além disso, apresenta características predatórias, tais como o uso de rede de arrasto com malha excessivamente fina e inobservância da época do defeso. Por outro lado, a eliminação constante de manguezais, associada à poluição das águas, tem também contribuído para a diminuição do pescado. Não é só a pesca, né, predatória, mas a inobservância e a falta de cuidado com aqueles ambientes que estão lado a lado ali com o mar, com o ambiente marinho, né? Os manguezais são um ambiente muito importante para esse tipo de proteção, tá? Como os peixes são elementos importantes em ecossistemas marinhos, a sua utilização pelo ser humano não pode ocorrer de forma predatória. Os alunos da educação básica devem aprender um pouco mais sobre esses animais. Precisam, por exemplo, reconhecer sua morfologia, fisiologia, como se comportam em ambientes naturais e seus mecanismos de adaptação. Quando você for professor de ciências, você poderá estar apto a trabalhar com seus alunos esses outros assuntos, né? Que tal, então, aprender agora a desenvolver algumas atividades, né? Então, aqui você vai poder observar um peixe, você vai na feira, você tem que comprar antes um peixe para fazer essa atividade sozinho antes. E aí, para poder observar, para destrinchar o peixe, para acabar com o peixe, né? O peixe já está morto mesmo, ele vai se prestar muito para elucidar as dúvidas dos alunos. E aí você, então, vai fazer, né, a dissecação do peixe para que os alunos possam observar. E aqui, então, você vai ter uma série de itens, né, para você prestar atenção e para você começar a fazer, tá? Então, tentar segurar o peixe com uma das mãos para saber se o animal é escorregadio. Coloca o peixe na bandeja, passe delicadamente a mão no peixe no sentido cabeça-cauda. Da cabeça para a cauda, como é que é a sensação de tocar o peixe? Passe delicadamente o peixe no sentido cauda, cabeça, e como é que é essa sensação, né? Então, cabeça-cauda, você tem um peixe lisinho, né? Então, quando você vai da cauda para a cabeça, as escamas, né, que não estão presas, né, na sua totalidade, elas vão se oriçar, né? E aí você vai ter uma sensação, né, de... Não é rugosa, né, mas você vai ter a sensação das escamas batendo nos seus dedos, né? Não vai ser liso, como na cabeça-cauda, né? Escamas estão totalmente presas no corpo do peixe ou há alguma parte solta? Qual é a vantagem disso? Com o auxílio da faca, retire as escamas. Para isso, você vai ter que passar a faca em que sentido? Né? Da cabeça para a cauda ou da cauda para a cabeça? Né? Então, tem que ir alertando os alunos, né? Colocando, né, as ideias, colocando os problemas na cabeça deles, né? Nas cabeças deles. Tá? Aqui, então, está o esquema, né, do peixe, né, quando você abrir com os seus alunos. E aí vocês vão poder falar de outras coisas, né? Quando o peixe está mais fresquinho, quando ele está se mostrando mais saudável, o que eles têm que observar, etc, etc, né? Tá? Coloração das brânquias, né? Textura da carne, né? Se você toca no peixe, a carne não volta, faz aquela mocinha, né? Aquela, né, marquinha, e a marquinha não volta, né? A carne não denota resistência, né?
é sinal de que o peixe não está muito fresco, né? Se você aperta a carne do peixe e ela fica, é sinal de que ele não está muito fresco. Se você aperta a carne do peixe e ela volta, é sinal de que tem alguma resistência e ele está mais fresco do que aquele outro que não voltou, né? Presença de muco, né? O cheiro, aquele odor característico e tal, né? Os fósseis de peixe, né? Que são os otólitos. Aqui ensina como é que vocês podem fazer uma réplica de fósseis, né? Que é interessante. Aqui também cabe, né, dizer que é proibido vender fóssil, né? Existe o Nordeste, né? Uma região rica em fósseis, né? O Sul também. Então, próximo a esses lugares, né? A gente tem uma comercialização desse tipo de elementos, né? Então, dizer que é crime também, né? Porque tudo que tiver no subsolo, né, pertence à União, né? Pertence ao governo federal, né? Então, aí é crime, né? Negociar, vender, enfim, comercializar de alguma forma, né? É bom falar isso para eles também, né? Lá mais na frente, né? Nas próximas, na última revisão, a gente vai ver tipos de crimes ambientais e tal, né? E aí aqui então ensinando como é que faz esses moldes, né? Como é que se molda, como é que se coloca os peixes, né? Como se fossem fósseis, né? E aqui então tá o peixe prontinho. Se para fazer molde de peixe com gesso, né, e tal, comprar o peixe e tal, for meio complicado, for meio difícil e tal, vocês podem fazer uma estatuazinha, né, uma escultura, né, no sabonete, né? E aí faz a mão livre, né? Coloca mais ou menos aquele formato do peixe, né? E tal. E aí, a partir dali, na parte interna do corpo, vocês começam a fazer as escamas e tal. Não vai ser muito difícil, eles podem até fazer também cuidado com as facas que vocês vão fornecer para os alunos, né? E tal, tá? Para ninguém se machucar, né? E aqui, então, saindo, né, dos peixes, os siris e caranguejos, né? E aí, aqui, tal como o jabuti, né, a tartaruga e tal, o sapo, rã, perereca, siri e caranguejo também não são o mesmo animal, né? São animais diferentes. Então, os siris vivem na água salgada, o corpo achatado, dorso ventralmente, carapaça prolongada lateralmente, então faz assim, né? As garras são geralmente do mesmo tamanho, apresentam um quinto par de patas adaptados para natação. Então, se ele vive na água, ele vai ter que nadar. Os caranguejos vivem na água doce e salgada e em ambientes terrestres, próximos à água, como o mangue, por exemplo. Corpo mais arredondado e côncavo, carapaça não prolongada lateralmente, frequentemente uma das garras é maior que a outra, não apresentam patas adaptadas à natação. Então, aqui a gente falou, né? Mostrou aqui que ele é delgado, o siri é delgado, o caranguejo é volumoso e ele é côncavo, né? E tal. Os siris têm as patas adaptadas para natação, os caranguejos não. Uma das patas, né? Uma das pinças é maior que as outras e tal. Então, aqui vai aparecer uma atividade, né? E aí, nessa atividade, você tem que completar, o aluno tem que completar, né? E aqui vem o comentário. Se você acertou, se denominou o A como caranguejo, que é esse aqui, e o B como siri, está trocado, né? Então, é isso que se trata, essa errata aqui, né? Que vocês vão observar quando vocês abrirem essa apostila, para vocês terem essa noção de que foi um erro de digitação e tal, né? Enfim, foi uma troca mesmo, tá? Então, tem aqui tudo errado e tal, né? Para vocês poderem apreciar e observar, tá? Siri macho e siri fêmea, como é que vai diferenciar? Então, aqui tem um porta ovos, né? No abdômen. Então,
Quando você tem essa parte mais arredondada, maior, né? A outra, né, opção é ser delgada, né, ser fininha e tal. Então, quando é fininha é macho e quando é delgada, que é arredondada, é fêmea, porque é ali que guarda os ovinhos dos caranguejos e dos siris, tá? Siri também tem isso, né? Tanto caranguejo quanto siri tem esse tipo de compartimento aqui no abdômen, tá? E uma coleção didática, né? Que é você ter algum tipo de animal para que os alunos possam observar, mesmo que aí você não precise ficar indo toda hora em alguma excursão e tal. Você mesmo dentro da sala de aula, você pode ter alguns elementos para que os alunos possam observar. E aí, dependendo, se vocês conseguirem fazer uma coisa bacana, vocês pedirem para eles levarem os animais para vocês montarem a coleção, né? Porque comprar umas 4 lulas não é muito caro, comprar umas sardinhas não é muito caro. Então, alguns alunos podem levar, se puder, né? Você chora, faz aquele drama, e aí os alunos acabam levando também, né? Alguns feirantes, né? Me dá um, e aí ele dá, né? Não tem problema nenhum, tá? Então, aqui você pode, né, adquirir em uma feira, um mercado, animais mortos que irão compor a sua coleção. Peixes, camarões, siris, polvos, lulas, mexilhões, ostras, etc. Selecione vidros transparentes, de boca larga, com tampa plástica. Os tamanhos dos vidros irão variar de acordo com os animais a serem acondicionados. Prepare uma solução de álcool a 70%. Lembre-se de que o álcool adquirido em farmácias é 96%. Então, aí vai ter que acertar o álcool para a proporção de 70%. Né? Se o animal for grande, com volume corporal avantajado, é necessário utilizar formol diluído a 10%. E aí também tem que ter o acerto para poder fazer a proporção, né? E aqui, então, vem colocando, né, ensinando como é que faz a coleção. E aqui também falando de taxidermia, né, que é o empalhamento de materiais, de animais, né, siris ou caranguejos. Os siris e os caranguejos, todo animal que vai ser taxidermizado, ele precisa tirar as partes moles, precisa tirar a carne, né? Então, qualquer animal que passar por esse processo, né, ele tem que tirar as partes moles, tem que se tirar as partes moles dos animais. No caso de siri e caranguejo, é só você pegar na região do abdômen, né? As patinhas você não vai conseguir fazer isso, e aí você vai inocular o formol ali direto nas patinhas, né? Mas você não tem como fazer isso sem quebrar a patinha dele. Então, se você quer conservar a coisa, você não pode quebrar, né? Então tem que ter cuidado, né? Então aí vem ensinando, vem falando para descarnar todo o material, todo o animal e tal, não sei o quê. E você consegue, ao final disso tudo, um animal fora de um líquido de conserva com verniz e tal, não sei o quê, brilhoso, que chama atenção, e você não vai ter cheiro, odor, né, ruim e tal. Ou você pode fazer um tipo de uma forma mais fácil, você colocar e submergir o animal todo no líquido de conservação e depois você tirar e deixar secar um bocado de tempo, que aí você vai ter mais ou menos o mesmo efeito do que se você tivesse descarnado e tal, né? Nesse caso, você pode ter um pouquinho de odor, né, no final do tratamento, tá? Bom, gente, a gente termina a nossa revisão aqui por hoje. Semana que vem a gente tem mais as 3 últimas apostilas, né, do conteúdo de ZBE, e a gente está finalizando aqui, né? Está começando a finalizar o conteúdo todo para aqueles que vão fazer a AP3,
tá bom? Então, eu desejo para vocês uma ótima semana. A gente lembra que hoje é segunda-feira, né? Essa semana tem um feriado. Qualquer coisa que vocês precisem, eu estou por aqui, estou na sala de tutoria, vocês podem vir falar comigo, tá? Para a gente poder, então, vocês poderem tirar as dúvidas de vocês, tá? Uma boa semana, bons estudos, né? Boa sorte nas outras disciplinas, né? E a gente se vê segunda-feira que vem nesse mesmo horário, tá bom? Boa noite.